eu quero compartilhar algo com você que eu tenho compartilhado esses dias lá na Dínamo São Paulo. Nós estamos fazendo uma série chamada Doulos, uma palavra proibida. Sabe, essa palavra, ela é uma palavra grega que aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas que ela foi, com o tempo, perdendo o sentido e se tornando até mesmo uma palavra proibida, que você não pode usá-la no meio cristão, porque ela remete a algo muito negativo. Essa palavra doulos, ela significa, na sua tradução literal, ela significa escravo. Mas no Novo Testamento ela foi traduzida sempre como servo. Ela só foi traduzida como escravo quando ela é usada de maneira pejorativa. Por exemplo, quando a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado, aí usou-se escravo, a palavra original é doulos. Mas quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós nos tornamos escravos da justiça, ela foi traduzida como servos, não como escravos. Porque a palavra escravo, ela perdeu o sentido que existia no mundo em que os apóstolos de Jesus viveram. Talvez quando eu te falo isso parece uma palavra um pouco pesada, porque o nosso entendimento sobre escravidão é um entendimento diferente do mundo que Jesus e os discípulos viviam. E quando eles usavam essa analogia, eles estavam usando uma analogia muito comum na época. E talvez você fale assim, pastor, mas será que é importante mesmo esse entendimento dessa palavra? Nós não somos filhos. Nós falamos tanto contra a mentalidade de escravos, e está certo de combatermos a mentalidade de escravidão. Mas nós falamos tanto sobre a filiação, então nós não somos filhos, por que falar que nós somos escravos? Eu quero te dar aqui alguns motivos do porquê que você precisa entender essa palavra. Primeiro, porque em toda a Bíblia a relação entre pais e filhos aparece 800 vezes. Isso aqui independente do contexto, eu não vou analisar aqui todos os contextos para separar isso, eu estou te dando só um panorama geral. A relação entre escravos e senhores aparece 800 vezes na Bíblia também. Ou seja, é uma relação que ela aparece tal qual a relação entre pai e filho. Quando nós falamos dos primeiros cristãos e dos apóstolos, se você abrir lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e aqui eu começo compartilhando com você, Paulo se apresenta e ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra aqui é doulos. O servo parece que é uma coisa mais voluntária do que o escravo. Eu acho que os tradutores, quando eles foram traduzir a visão de escravidão do nosso, é muito ligada à etnia, é muito ligada a um serviço braçal, é muito ligada a uma inferioridade. Mas a cultura da época, apesar da escravidão ser algo que não é positiva no aspecto de direitos humanos, mas na época, a relação de escravidão, ela não estava ligada a uma questão de etnia simplesmente, ela não estava ligada a uma questão de um serviço braçal, ela estava ligada muitas vezes à questão de uma dívida, em que a pessoa tinha que se vender para pagar, ela estava ligada a um povo dominado por outro povo, então ele tinha que se sujeitar como escravo, e ainda que havia muitas coisas que não eram positivas nas relações de escravo, você não vê os apóstolos em nenhum momento levantando um movimento abolicionista na época, pelo contrário, você vê Paulo falando, olha, escravos sirvam aos seus senhores como quem serve ao Senhor, e senhores tratem os seus escravos como irmãos seus. E ele vai trabalhando essa relação, mas você não vê em nenhum momento Paulo falando, olha, os escravos se rebelem, vamos fazer uma revolução. Nem você vê Paulo falando, olha, os senhores, quem tem escravo, despede todo mundo, libera todo mundo. Não, era uma relação muito comum na época. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Sabe, os apóstolos, eles se apresentavam como escravos de Jesus Cristo. Paulo faz isso, Tiago faz isso, Pedro fala sobre isso. E essa relação para eles não era uma relação de inferioridade, era uma relação de privilégio. E parece uma loucura na nossa cabeça, como alguém pode se sentir privilegiado de ser
escravo. Não foram só os apóstolos que fizeram isso. Se você vier estudando a história da igreja, você vai ver que os primeiros cristãos seguiram o mesmo modelo. Conta na história da igreja a história de um jovem chamado Sanctus. E esse jovem, a história dele expressa muito o que significava para os apóstolos e para os primeiros cristãos, o que era ser escravo de Cristo. Uma vez ele foi chamado para depor, e aí perguntaram para ele, qual é seu nome? E ele respondia simplesmente assim, eu sou cristão. E aí o cara falava assim, mas da onde você vem? E ele falava, eu sou cristão. E esse termo, ser cristão, nasceu lá em Antioquia, no capítulo 8 de Atos. Você vai ver que os discípulos foram a primeira vez chamados de cristãos. Esse termo foi se tornando um termo pejorativo. Era igual quando você vai na escola, na faculdade hoje, o cara fala, lá vem o pastorzinho. Alguém já passou por isso? Ou só eu que passava por isso? Lá vem o crentinho, lá vem o irmão. E aí na escola, era como se fosse uma chacota para os cristãos na época. Mas esse jovem, ele simplesmente respondia isso, eu sou cristão. E ele falava, não, mas da onde você vem? Quem são seus pais? E ele só respondia isso, eu sou cristão. E alguns dos guardas chegaram para ele e falaram assim, olha, você não está entendendo, você vai morrer. Por que você só dá essa mesma resposta? É melhor você explicar as coisas. E aí aquele jovem falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, eu não tenho mais nenhuma outra origem, eu não tenho mais nenhuma outra história, eu não tenho mais nenhuma família, eu simplesmente sou cristão. Eu não preciso de mais nada, eu não tenho resposta para mais nada. A única resposta que eu tenho para falar para vocês é que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha origem, tudo começou nele e tudo é para ele. Esse é o entendimento que os primeiros cristãos, eles se apresentam com essa realidade de se tornarem escravos de Cristo. Isso também você vê na vida de um homem chamado Policarpo. Talvez você já ouviu essa história. Ele era discípulo de João. Policarpo foi alguém que serviu a Jesus por muitos anos. E quando ele tinha cerca de 84 anos, ele foi preso mais uma vez, depois de ter sido torturado muitas vezes. E aí as pessoas chegavam para ele e falavam, Policarpo. Alguns soldados que já o conheciam da época falavam, Policarpo, leve em conta a sua idade, considera toda essa situação. E é o seguinte, é só você negar Jesus e nós te liberamos e nós não queremos mais, nós não aguentamos ver você sofrendo desse jeito. E esse senhor de 84 anos, ele dizia para os soldados assim, fazem 80 anos que eu sirvo a meu Jesus, e ele nunca me fez nada de mal. Como que eu poderia fazer algo mal para ele? E esse homem foi levado para ser queimado na fogueira, e nos documentos da época, está registrado que enquanto ele queimava, não se sentia o cheiro de uma carne queimando, se sentiu o aroma de um perfume subindo para o céu. O que é isso? Qual é a resposta? O que estava no entendimento desses irmãos? Sabe, estava no entendimento deles, que eles eram propriedade de Jesus. Sabe que um escravo naquela época, e aqui eu quero começar agora a te trazer um pouco da visão da escravidão da época. O escravo naquela época era uma propriedade da família. Ele era vendido e comercializado como se ele fosse um bem, como se fosse um carro, como se fosse uma casa. Ele era uma propriedade. Quando os discípulos diziam, está aqui eu, Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, ele está dizendo, eu não sou mais meu. Eu sou uma propriedade do meu Senhor. Nada mais tem a ver comigo simplesmente. Mas agora eu fui comprado por Ele. E quando você vai entendendo essa verdade, e eu oro para que nessa noite o Espírito Santo abra o seu entendimento para você entender isso. Abra os seus olhos espirituais. Sabe, porque a graça, ela manifestou de tal maneira que Ele te comprou para fazer escravo dEle. Aquela cruz, ela pagou todo o preço da dívida que você tinha para que você fosse transportado de escravo do pecado e se tornasse escravo da justiça.
E assim como um dia você serviu ao pecado, você agora é convidado a servir a justiça. Assim como um dia você pertenceu ao pecado, você pertenceu ao mundo, agora você pertence a Cristo e à justiça e à santidade e ao reino dos céus. Você foi comprado de lá. E sabe, quando eles falavam então que eles eram escravos, eles tinham esse entendimento. Nós somos propriedades do nosso Senhor. Só que a escravidão, como eu te falei, ela não estava ligada simplesmente a você fazer um serviço braçal. Haviam escravos naquela época que eles viviam dentro da casa da família. Porque um escravo podia ser um professor da família. Um escravo podia ser um médico da família. Então esses escravos, eles viviam dentro da casa. E à medida que eles se relacionavam com a família, eles se assentavam à mesa. E quando eles se assentavam à mesa com aquela família, algumas famílias deixavam de chamar os escravos de escravos e passavam a chamá-los de amigos. Você já ouviu essa história antes? João capítulo 13. Jesus senta com os discípulos à mesa. E ele fala: eu já não vos chamo mais escravos, mas eu os chamo amigos. Por quê? Porque vocês conhecem a minha vontade, vocês conhecem o que está acontecendo dentro da casa. Quando você vai mergulhando para entender, talvez aqui hoje eu não consigo aprofundar todos esses tópicos para você, mas você vai vendo a profundidade dessa analogia que o Novo Testamento usa ela repetidas vezes. Quando você entende o contexto da escravidão, existia uma maneira de um escravo se tornar livre naquela época. A maneira dele se tornar livre é que o seu senhor, ele tinha que se dispor a fazer isso. E aí teria que ter um intermediário que funcionaria mais ou menos como uma garantia, um fiador da liberdade dele. Então tinha que vir uma outra pessoa diante de um juiz. Então tinha o senhor, o juiz e tinha o intermediador dessa relação. E esse intermediador tinha que pagar um preço para libertar o escravo. E quando ele pagasse esse preço, o escravo se tornaria um cidadão. E quando ele se tornasse um cidadão, é tão poderoso isso. Aquela pessoa que foi o intermediário, ele passava a ter uma dívida de gratidão com essa pessoa. Então, sempre que o intermediário precisasse de um serviço, o escravo que agora era livre tinha que prestar. Mas tinha uma coisa: aquele que o libertou nunca poderia apresentar acusação diante do juiz contra aquele que foi libertado. Você consegue entender aqui a riqueza da analogia? Você era escravo de um senhor chamado pecado. Tinha um juiz e chega um mediador que fala: eu estou disposto a pagar o preço para libertar ele. E ele paga o preço e ele te faz agora cidadão, porque nós somos co-cidadão dos santos. E esse que te libertou agora não pode mais apresentar nenhuma acusação contra você diante do juiz, porque foi ele quem te libertou. Olha o tamanho da riqueza da analogia, que muitas vezes ficou esquecida. Por quê? Porque o diabo muitas vezes quer nos fazer ver o nosso servir a Cristo como algo pesado, mas essa não era a visão dos apóstolos. Sabe por quê? Sabe o que diferenciava um escravo do outro? Duas coisas. Primeira coisa que diferenciava um escravo do outro: o preço que ele valia. Cada escravo tinha um preço, e esse preço estava diretamente ligado à sua capacidade. Esse preço estava diretamente ligado à sua utilidade. É óbvio que um escravo que era médico tinha um valor muito maior do que um escravo que simplesmente arava a terra. Cada um tinha um valor de acordo com a sua capacidade. Mas é precioso que o seu Senhor, quando Ele te viu no mercado de escravos, assim como eu,
Nós éramos escravos do pecado. E Ele foi lá nos resgatar. E a Bíblia diz que quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Ele. E lá em 1 Pedro 1, versículo 18, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sabe qual era a diferença de um escravo para o outro? O preço que ele valia. Eu quero te falar, você não foi comprado por ouro nem por prata. Você foi comprado pelo preço do sangue do Cordeiro sem defeito. Sabe, toda vez que você olha para a obra consumada do Calvário, toda vez que você olha para a cruz do Calvário, você entende qual é o preço que Ele teve disposto a pagar para te transportar, para te libertar da escravidão do pecado e te trazer para a escravidão da justiça. Sabe, você precisa entender o valor que Ele viu em você. Quando nós entendemos isso, eu não sei você, mas eu me sinto de privilegiado de falar, eu sou escravo de Cristo. É interessante, talvez alguém fale assim, pastor, mas cadê o favor de Deus? É só você olhar para a história de José, você vai entender um pouco sobre isso. José foi vendido para ser escravo no Egito. E o mercado de escravo egípcio era mais ou menos assim. A pessoa ficava toda nua, amarrada, presa de alguma maneira, seja, alguns era por uma jaula, outros por alguma coisa que o prendia. Mas eles estavam todos nus. E aí as pessoas vinham andando e escolhendo quem eles iriam comprar. E cada um tinha um valor de acordo com a sua força, a sua capacidade. O mercado egípcio era diferente do mercado judeu. E é interessante que José está lá, igual todos os outros. Eu acho precioso alguns detalhes de Deus. Porque Deus faz questão de José entrar no Egito sem nada. José entrou sem roupa, José entrou sem nada. Para sair de lá governador do Egito. Eu acho que é mais ou menos Deus piscando e falando assim, vocês não precisam de nada, filho. Pode ficar tranquilo. Porque quando eu encontro favor em você, não importa qual a sua condição. Quando eu decido liberar favor sobre a sua vida, não importa a sua condição. José está lá no mercado de escravo. Ele podia ser escolhido por qualquer um. Ele podia ser escolhido lá pelo padeiro que juntou dinheiro a vida inteira para comprar o primeiro escravinho dele. Ele juntou dinheiro, 30 anos. Agora ele está lá para comprar o primeiro escravo. Ele podia comprar José. Só que esse cara, imagina, o cara só tem um escravo. Ele vai botar esse cara para fazer tudo. Mas não, José é escolhido por Potifar. O que é isso? Favor. Sabe por quê? A segunda coisa que diferenciava um escravo era quem era o seu senhor. Porque o seu senhor mudava tudo. Porque como eu te falei, o escravo era uma propriedade do senhor. Então na vida do escravo não existia lei. A lei que regia a vida de um escravo era a vontade do seu senhor. Quando você entende isso, você vai perceber uma coisa. Estão todos dentro de um barco. De repente, começa uma tempestade. E vem um fantasma andando sobre as águas. Os discípulos falam, tem um fantasma vindo. E aí, Jesus fala, não, sou eu. E aí, Pedro fala assim, se é o Senhor, então me chama, que eu vou andar sobre as águas. Ah, mas tem um monte de lei, tem lei da gravidade, tem um monte de coisa ao redor, tem uma tempestade, está tudo fora de ordem. Mas deixa eu te falar, quando você entende quem é o seu Senhor, a vontade dele se torna a lei sobre a sua vida. Então se ele falar, então vem, é só pular para fora do barco, não importa mais nenhuma lei, porque a vontade dele se torna a sua lei. Você está entendendo onde eu estou querendo te levar, meu filho? Quando seu Senhor te chamar para ir, só vai.
Esse texto eu fico louco, porque Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, me chama que eu vou. Jesus é tão simples, irmãos. Jesus não fala, Pedro, peraí, 5 passos para andar sobre as águas. Lição 1. Jesus não tem uma técnica. Eu fico louco com a simplicidade de Jesus. Ele só fala, então, vem. Porque a vontade do seu Senhor é uma lei sobre a sua vida. Quando o seu Senhor fala, simplesmente vai. Sabe, quem era o Senhor determinava tudo, e nós acostumamos a ser escravizados por um Senhor mau. Você era escravo do pecado, meu irmão. E o pecado é um Senhor terrível. O pecado, ele cobra o tempo inteiro, ele cobra uma completa entrega. O pecado, ele cobra uma ousadia enorme. É só você lembra da sua velha vida. Lembra de alguns lugares que você já foi na sua velha vida. Você teria coragem de voltar naqueles lugares? Pensa nas confusões que você já se meteu. Quando você para pensar, você fala, gente, como que eu fui parar naquele lugar? Da onde que vinha a coragem para estar lá? É porque o pecado é um Senhor que exige consagração. O pecado é um Senhor que exige submissão total. E aqui ainda nem vou tocar no outro escravo que você era, porque você era escravo de Mamon. Você sabe, minha esposa sempre trabalhou em banco, trabalhou lá no templo do Mamon. E eu lembro uma vez que nós tivemos uma experiência que foi muito forte. Nós estávamos no momento de decidir dela parar de trabalhar. 2 momentos que nós tivemos com essa situação que nos marcou muito. Ela estava decidindo parar de trabalhar. E aí nós conversando, e aquele conflito, porque tem a pressão financeira, tem toda a situação. Não sei se alguém aqui trabalha em banco. Alguém aqui trabalha em banco? Tem. A coisa mais difícil de largar no banco é o vale alimentação, para mim. Imagina o que era eu e minha esposa, 2 jovens casados, R$800 por mês, há 10 anos atrás, cara. Eu só comia filé mignon, porque não tinha com o que gastar. Era só, às vezes nem tinha dinheiro, mas tinha filé mignon, porque era R$800 de vale alimentação. E aí a gente naquele contexto, e aí eu lembro que um dia nós chegamos em casa, ela estava chorando naquele conflito, e aí eu paro, não paro, o que a gente faz? Mas a gente tinha convicção de que era para fazer. De repente a gente chegou em casa, eu fui lá mexer algumas coisas na cozinha, e eu ouço ela dar um grito, ela deu um berro, e aí eu voltei correndo no quarto e falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou assim, amor, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ela falou, Mamon entrou aqui dentro desse quarto. Eu falei, como assim, Mamon? Ela falou, não sei, eu estava sentado aqui, e de repente eu senti uma presença terrível, e eu ouvi só uma coisa dentro de mim, sabe por que você está assim? Porque é impossível servir a 2 senhores. Ou você serve a mim, ou você serve o outro. E aí naquela hora ela tomou a decisão, ela falou, definitivamente eu preciso romper com isso aqui. Porque não tem mais a ver com trabalhar ou não trabalhar, tem a ver com saber quem é o meu Senhor. E quando nós mudamos para Porto Alegre, ela foi fazer entrevista no banco de novo, e ela foi fazer em 2 bancos, no Citibank e no Itaú. Ela fez a entrevista no Citibank e tal, o pessoal gostou dela, falou, não, nós vamos te contratar. Aí ela foi fazer no Itaú. O Itaú, o salário era muito melhor, muito mais benefícios. E aí ela foi na entrevista, e conversa vai, conversa vem, não sei porque os caras caíram em cima de que eu era pastor. E ela falou, amor, a entrevista foi só sobre você ser pastor. Aí mandaram a gente embora, a gente foi embora, quando a gente chega em casa, o cara ligou de novo para ela, falou assim, ó, volta aqui que nós precisamos conversar umas coisas com você que nós não entendemos. Ela falou, tá bom, voltamos. Aí voltamos, ela falou, voltou a conversa só sobre você, amor. Quase que eu falei, ele está lá embaixo, chama ele pode responder. Mas no meio da conversa, teve uma hora que ela virou para ele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por causa de um propósito e porque eu tenho um rei. Na hora que ela falou isso, o diretor do Bradesco, do Itaú, enfiou a mão na mesa assim e falou assim, aí não, agora para. Porque até o mundo entende
que não tem como você servir a Deus e a Mamon. E aí foi interessante que ela falou, não, eu não quero trabalhar aqui, o salário é melhor e tal, mas eu vou trabalhar no Citibank. O Itaú ficou 6 meses ligando para ela. 6 meses, toda semana. Não, a gente queria que você viesse. Ela falou, não, não quero. Pastor, por que o senhor está falando isso? Sabe, você precisa entender quem é o seu Senhor. Romanos capítulo 6. A Bíblia diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. A palavra servos aqui é escravos. Aí você fala assim, pastor, mas é que eu não consigo ser santo. Deixa eu te falar uma coisa, filho, você é escravo da justiça. Quando você entende que você é escravo da justiça, deixa eu te falar uma coisa, não importa os seus pecados, não importa as suas fraquezas, não importa as suas limitações, você agora é escravo da justiça. Assim como quando você era escravo do pecado, não importava as coisas boas que você fazia, quando você se tornou escravo da justiça, não importa mais as suas fraquezas e suas limitações, agora você é propriedade da justiça. Agora a justiça flui naturalmente de você, porque você não é mais propriedade do pecado. Agora você é propriedade da justiça. Você foi transportado de Senhor. Você foi mudado de Senhor e você precisa entender quem é o seu Senhor. Sabe por que os discípulos não tinham vergonha de falar que eles eram escravos de Cristo? Porque eles sabiam quem era o Senhor deles. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Um escravo naquela época, dependendo de quem era o senhor deles, ele tinha honrarias maiores do que um homem livre. Por exemplo, um escravo de César, aonde ele chegava, ele falava, eu represento César. As pessoas tinham que tratar ele como quem era alguém que pertencia ao imperador. Os discípulos tinham consciência, o Senhor a quem nós servimos é muito maior do que César. Ele é muito mais importante do que César. Ele tem muito mais valor do que César. E se ele tem tudo isso, eu faço questão, aonde eu chegar, de falar, eu sou escravo, eu sou doulos, eu pertenço a ele, eu sou propriedade dele, e aonde eu chego, eu o represento. Sabe, que você possa entender isso. Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para perdoar os seus pecados, simplesmente para te libertar do pecado, mas ele morreu naquela cruz para comprar o direito de propriedade sobre a sua vida. Agora você pertence a ele. E eu sinto de te falar isso aqui nessa noite. O que muitas vezes tem impedido você de fluir no seu propósito é porque você não entende quem é o seu Senhor. Lá em Mateus 25, a Bíblia narra uma história que ilustra o reino. Jesus conta uma parábola para ilustrar o reino. É uma parábola muito conhecida. A partir do versículo 14, aqui eu vou indo para o final. Obrigado por um A. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus escravos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles escravos ou daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me em 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, olha só o que ele fala: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. O que impediu esse último de fazer aquilo que o Senhor confiou na mão dele? Eu quero te falar, cada um que está aqui hoje, quando o seu Senhor te salvou, na verdade antes de te criar, porque você é propriedade dele não por uma vez, mas por 2 vezes, porque você é propriedade porque ele te criou, e você é propriedade porque ele te comprou. E quando ele te comprou, ele te devolveu o propósito que ele te desenhou para ser. Ele te colocou de volta na posição da história que ele escreveu. O Salmo 139 diz que antes mesmo que qualquer um dos seus dias existisse, ele já tinha escrito todos eles num livro, escrito e determinado. Ele tinha escrito tudo. E ele fez um projeto, ele fez um propósito, e ele depositou algo em você. Ele depositou um destino profético na sua vida. Ele depositou um propósito na sua vida. E quando ele depositou isso, e ele te salvou, qual que é o objetivo dele? Que você saia a multiplicar esse propósito. Tem um texto lá em Isaías, eu não lembro muito bem a referência, que a Bíblia diz que a vontade de Deus prosperava na mão de Jesus. O que Deus planejou para você, ao te comprar de volta, é que a vontade dele prospere na tua mão, é que as riquezas do reino dele prosperem na tua mão, é que o propósito do reino dele, os dons dele, manifestem através de você, para cumprir o propósito que ele planejou para você. Mas sabe por que muitas vezes fica paralisado isso? Não, pastor, é porque eu não estou pronto, é porque eu não fui preparado, é porque eu preciso ser treinado. Não, é porque ainda te falta uma visão correta do seu Senhor. Sabe por que esse aqui não saiu a negociar? Porque ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor ceifa onde o Senhor não semeou. Mentira! Ele tinha um talento, o Senhor semeou nele. Como que o Senhor está vindo colher algo que ele não semeou? Eu quero te falar, o Senhor já liberou sobre você tudo aquilo que ele tem para que você cumpra o seu propósito. Você tem a provisão completa para tudo que você precisa para o seu propósito. Sabe o que é ser escravo de Cristo? É você ser escravo daquilo que ele te tornou para ser. O problema é que muitas vezes quando nós ouvimos, não, você tem que negar a si mesmo, abrir mão da sua vontade, você sempre viu isso como algo tipo assim: não, é pesado, vai ser tudo contrário ao que eu sonhei, vai ser tudo contrário ao que eu desejei, vai ser tudo terrível, porque eu tenho que abrir mão de tudo, quando na verdade, ser escravo de Cristo é você assumir tudo aquilo que ele colocou em você, e liberar tudo aquilo que ele colocou em você. Só que o problema é que você não quer ser, você não aceita ser o que ele sonhou. Só que flui é a partir disso, porque ele já depositou tudo em você. Só que muitas vezes você está igual esse servo, falando: Senhor, o Senhor ceifa onde o Senhor não semeou. Sabe por que eu não sou mais usado? Porque eu não tenho os dons, porque eu não tenho o dom que o outro recebeu, eu não tenho a unção que o outro tem, eu não tenho o jeito, nem a personalidade que o irmão fulano tem. Só que ele não ceifa onde ele não semeou. Se ele está te chamando para algo, ele já semeou em você, ele já colocou, ele já te deu pelo menos um talento. E aqui talento não é habilidade, mas aqui talento é uma medida de riqueza. Ele já depositou em você aquilo que ele precisa. A segunda coisa que fez esse servo aqui não fazer, ele fala: receoso. Eu fiquei receoso. Sabe por que você tem medo? Porque você ainda não sabe quem é seu Senhor. Não tem a ver, o medo não tem a ver com nada que é seu, é porque você ainda não sabe quem te chamou para fazer. É porque você ainda não aceitou que a vontade dele é a lei sobre a sua vida. Então não importa, mas tem outras coisas, pastor, tem outras dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa, não importa, todo mar que você tentar pisar afunda.
Mas se ele falou para ir, não existe mais essa lei. A lei é o que ele falou. E essa noite é uma noite de você renovar a sua visão sobre quem é o seu Senhor. Essa é uma noite de você falar: Senhor, eu me sujeito ao Senhor. Eu entendo quem é o Senhor. Eu entendo que não há nenhum outro como o Senhor. Eu entendo que não há nenhum outro em quem eu possa confiar. Sabe uma coisa sobre ser escravo que eu esqueci de te falar? O Senhor era responsável por algumas coisas na vida do escravo. O escravo tinha que ter onde dormir, o escravo tinha que ter o que vestir, o escravo tinha que ter o que comer. Quando você entende isso, você entende por que a Bíblia diz assim: por que estão tão ansiosos, quanto que a vez de vestir, quanto que a vez de comer? Se Ele é o seu Senhor, pode ficar tranquilo, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar abrigo. Ah, mas pastor, mas depende, mas aonde que vai ser essa roupa? Qual que vai ser essa roupa? Qual que vai ser esse abrigo? Depende do seu Senhor. Aí eu te pergunto, quem é o seu Senhor? Quem é Ele? Como que Ele se manifesta? Qual é a história dEle? Vai meditar em quem Ele é, em o que Ele fez, vai meditar no valor que Ele deu por você. E quando você entende o valor que Ele deu por você, você entende o coração dEle por você. E aí você não precisa mais ficar receoso, porque Ele já te deu tudo, e Ele simplesmente confiou em você. Ele confiou coisas nas suas mãos. Ele confiou um propósito na sua vida, porque Ele sabe que não tem nada a ver com você. É simplesmente você assumir aquilo que Ele já te deu. É simplesmente você assumir aquilo que Ele já fez na sua vida. Sabe, meu irmão, e eu quero encerrar agora mesmo, te falando de uma história. Está lá em João 12, que você certamente já conhece também. Que a Bíblia conta a história de Maria. E a Bíblia fala que Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus cabelos. E encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Sabe, essas ações de lavar os pés, era a ação que era feita por um dos escravos da casa. E talvez, e pelo pior escravo, porque era uma situação muito constrangedora. Por isso que lá em João 13, Jesus faz isso com os discípulos. Mas a Bíblia mostra essa mulher assumindo essa posição. Lá em Lucas 7, a Bíblia mostra uma outra mulher fazendo a semelhante coisa. E a mulher lá de Lucas 7 era uma prostituta. E o fariseu que estava na casa, ele fala: olha, se esse Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela lavar os pés dele. Mas Jesus fala uma coisa, ele fala: sabe por que ela está fazendo isso? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe quem entende que é escravo? Quem entende de onde ele foi resgatado. Quem entende aonde eu estava quando o meu Senhor me encontrou. Eu não tinha valor algum, eu não tinha valor nenhum na casa, eu não sabia fazer nada, eu não tinha significado nenhum, mas Ele foi lá no mercado de escravos. Ele não teve vergonha de ir lá, Ele não teve vergonha de ir lá me buscar. Eu não sei aonde você estava quando Ele foi te buscar. Talvez você estava lá numa balada, talvez você estava perdido. Sabe, o dia que Ele foi lá me buscar, eu estava rebelde com os meus pais, eu não queria me submeter, vim no culto de castigo. Mas Ele estava indo lá me buscar. Eu não estava procurando Ele, mas o meu Senhor estava indo lá me comprar. E quando eu entendo
aonde Ele me encontrou, eu falei, eu quero te servir para sempre. Por isso eu posso me jogar aos seus pés, por isso eu posso lavar os seus pés com as minhas lágrimas, por isso eu posso enxugar os seus pés com os meus cabelos, por isso eu posso te ungir com perfume, porque eu estou aqui para dizer para o Senhor, a sua vontade é a minha lei, a sua vontade é o que governa a minha vida. Eu não tenho mais nenhum outro desejo, se não for servir e responder à tua vontade. Sabe, eu não tenho mais nada, porque agora eu sou sua propriedade. Nada do que eu tenho mais é meu, porque o Senhor comprou tudo. Que generosidade que eu tenho, se foi o Senhor quem me deu tudo. Que amor que eu tenho, se foi o Senhor quem fez tudo. Sabe, meu irmão, às vezes nós ministramos a mensagem da graça, e talvez enfatizamos pouco isso. Mas esse é o ponto máximo da mensagem. Você foi comprado. A graça te comprou. E quando ela te comprou, você se tornou propriedade dele. Você agora é escravo da justiça. Pastor, mas eu não sou filho. Já acabou meu tempo aqui, mas eu vou gastar só mais esses minutinhos. Havia uma lei para um escravo. Ele poderia se tornar filho. Se o Senhor entendesse que aquele escravo fazia parte da família, ele podia adotar aquele escravo. Só que tinha uma condição. Uma vez adotado, aquele escravo nunca mais deixaria de fazer parte da família. Ele tinha uma herança igual aos demais filhos, e ele sempre seria contado como membro daquela família. Romanos capítulo 8, Paulo fala que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Ele te fez escravo, Ele comprou a sua liberdade para você ser um cidadão, Ele te fez assentar na mesa dele para te chamar de amigo, e Ele te adotou como filho. Esse é o seu Senhor, meu irmão. Por isso, simplesmente se renda a Ele e fala, eu sou seu escravo. Eu queria que você ficasse de pé.